dia, boa tarde, boa noite para você que não está em Curaçao, mas está aqui assistindo o podcast, o Rock the Future, que é um podcast destinado a abalar suas percepções sobre o futuro. Era isso. Muito bom. Hoje a gente tem como convidado René de Paula, que é um grande comunicador que produz uma série de conteúdos. O papo hoje é sobre bilionários, sobre futuro e sobre dissonância. E a minha brincadeira com o René sobre dissonância é justamente porque ele produz um conteúdo que eu diria... Eu bato fora do bumbo, é isso que você quer dizer, eu bato fora do bumbo. Inédito. Sabe por que você bate fora do bumbo? Vou te explicar para mim. Tem dois tipos de pessoa que falam sobre inovação. Uns que são extremamente otimistas, e se você passar na timeline deles, como tem o assunto bombado do dia, todos eles estão escrevendo sobre exatamente a mesma coisa no mesmo dia. Ah, sim, Se você inventar que fizeram o troque chain, nossa, todos são especialistas em truque chain no dia seguinte. No mesmo dia, todo mundo é especialista. E eu leio muito sobre inovação. E por que eu falo que você é dissonante? Porque o seu line-up é outro. Eu vou ler lá, eu vejo coisas que não estão necessariamente na trend do dia, que aparentemente de longe não fazem nenhum sentido. Se você quiser ler hoje o radinho de pilha, qual é a conexão que você fez, se você olha de longe não faz nenhum sentido, quando você chega para escutar o radinho, você fala, puta, não é que isso aí está tudo conectado. Por isso que para mim é dissonante, do lado bonito da coisa. Muito obrigado. E a segunda... você tinha ouvido cantar, não sei. E a segunda parte é dos pessimistas inveterados que acham que tudo é ruim sempre. E você também não está no meio desses caras, você tem lá... Pois é, o Humberto Eco tem um livro maravilhoso, clássico, que chama Apocalípticos e Integrados. Ele já dizia que todo mundo que falava sobre civilização, você tinha ou aqueles que achavam que estava tudo piorando e ia acabar num buraco, ia para o brejo, ou você tinha os integrados, que é esse otimista de plantão, que é o cyber-otimista, que é o pessoal que só solta foguetes e tal. Então, o Humberto Eco já dizia isso. Não tem meio termo, não tem um caminho do meio. Gozado, né? Pois é, eu vou te falar que quando todo mundo ainda adorava o Elon Musk, você já vinha contando que a coisa não era bem assim. Me conta uma coisa, René. Vamos começar pelos bilionários. Os bilionários vão salvar o mundo? O deles está indo bem, né? O cara já está fazendo foguete para sair daqui e tal. Né? É muito engraçado, porque tem uma certa fascinação geral com a questão do cara ter muito dinheiro. Mas alguém que tem muito dinheiro, ele só tem muito dinheiro. Ele não necessariamente é mais sábio, não necessariamente é mais, sei lá, iluminado. Ele só ganhou muito dinheiro, às vezes num golpe de sorte. Eu duvido que o Mark Zuckerberg entenda muito bem como é que deu tão certo assim. O cara estava ali no dormitório, de repente o cara está bilionário, nem ele sabe o que aconteceu. Né? Então, eu acho que tem essa questão, essa mitificação, óbvio, né? Ah, mas o cara é bilionário. Eu falei, pô, e daí? Né? E daí que quando você vê... eu tentei seguir, eu tive um acesso de masoquismo, eu tentei seguir a timeline dele no Twitter. Meu Deus, o cara não passa no psicotécnico, o cara é completamente narcisista, né? Completamente centralizador, ele é completamente... é um sociopata disfarçado. Né? Então, realmente é difícil você achar alguma figura que seja ao mesmo tempo inspiradora e que tenha construído, sei lá, um legado maior. Tal. É engraçado porque eu jamais poderia imaginar que o Bill Gates, que começou com uma coisa bastante truculenta, bastante agressiva, o cara hoje vai ser canonizado aqui. O cara está combatendo a malária, combatendo a educação. Tem um ou outro aí acertando, né? Se vê a mulher do Jeff Bezos, que maravilha, né? A Mackenzie pegou a grana do cara. O Bill Gates está envolvido num treco estranho lá do Epstein também, tá também sob suspeita, né? Mas as mulheres estão na frente nessa parada, não estão, não? Então, as ex-mulheres de bilionários. A Mackenzie eu acho legal. A história do Epstein é sinistra, mas, cara, é um universo bizarro mesmo. A Melinda parece que é legal também, não é, não? Eu não tive oportunidade, mas parece uma figura também inspiradora. Dela, né? Eu acho que, aliás, grande parte do trabalho da fundação, eu acho que vem da Melinda. Eu acho que ela que humanizou, de uma certa maneira, o Bill Gates. Mas tem outras figuras, pega lá o Satya Nadella, também é uma figura que eu acho que fala umas coisas legais, um ou outro ainda acerta. Né? Mas essa última leva, eu acho que é muito lamentável. Eu cresci, não sei quanto a você, imaginando que adultos, né? Então, tem uma coisa chamada gente grande. Aí agora eu estou com 58, você olha para os caras e fala, cara, cadê gente grande? Não tem adulto na sala, né? Porque quem você está vendo hoje... Imagina, o futuro da gente está na mão do Mark Zuckerberg, que é um caso quase clínico,
o Elon Musk, que também só falta colocar a mão no peito, assim, parece um Napoleão, o Jeff Bezos, que agora está no iate cheio de piriguetes. Então, não é uma coisa muito. Quando você pensa naqueles caras, até quando você pensa naqueles monopólios americanos do começo, né, aqueles pessoal do petróleo e tal, pô, os caras pelo menos faziam uns museus, tem, né, umas fundações magníficas, né, grandes bibliotecas, esses caras não Prêmio fazem nada. Nobel, né? Ô, Márcia, eu já vi que a gente nunca vai conseguir patrocínio dessas big techs, viu? A partir de agora. A gente Esse é o vai. meu problema. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Aliás, eu tenho um chefe, um ex-chefe meu, um grande amigo, uma vez a gente estava com saudade dele, vamos sair para jantar todo mundo junto e tal. Aí saquei aqui, saquei lá tal. Aí o cara virou para mim, sabe qual é o seu problema? Eu falei, meu Deus, né? Da mesa do japonês, qual é o meu problema? Você é um sincericida. Eu falei, uau. Aí eu meio disfarcei e tal, eu fiquei deprimidíssimo uma semana, porque, pô, alguém que me conhece bem e tal, e aí nessa hora você vê que essa história de, às vezes, não é nem não ter papas na língua, né? Mas talvez esse excesso aí de franqueza parece que tem um efeito deletério em algumas culturas, especialmente latinas, né? Mas acho que tem isso também, tem uma questão cultural nisso, né? Culturas latinas do Brasil, eu acho que é um bom exemplo disso, são culturas de conformidade, né? Você tem que ser cúmplice, todo mundo é cúmplice um do outro, você não pode dar com a língua não tem nada pior do que dar com a língua nos dentes, né? Você não pode questionar, você não pode abrir, então tem toda quando você trabalha numa multinacional gringa, sei lá, eu trabalhei na Microsoft, trabalhei na Yahoo, trabalhei na Sony, que são outras culturas que não tem essa obrigatoriedade, que parece coisa do poderoso chefão, né? Aquela coisa de máfia, né? Panela, você está na minha panela, senão você está na panela do outro, tal. Aí você trabalha com esses gringos, você fala, nossa, as coisas fluem muito melhor, né? As coisas andam, o cara não tem tanta energia gasta com essa coisa de panela. E aí você volta feliz da vida para o mercado brasileiro, sendo um pouco mais, digamos, frontal, e aí é um desastre, né? Então, alguns aprendizados que você pode ter numa multinacional, a hora que você volta para o mercado brasileiro, se acaba sendo despachado de sincericida. Se fosse uma empresa alemã, se fosse uma empresa, sei lá, qualquer uma outra aí, você ia ser provavelmente elogiado, mas aqui não pega bem. Aqui não pega bem. Mas acho que essa questão, né? Como é que cresce, como é que inova, como é que melhora, se ninguém pode falar que tem alguma coisa que não vai bem, né? Boa pergunta. Essa é a grande pergunta, porque, na verdade, assim, eu acho que o Brasil funciona admiravelmente bem, só que para as pessoas erradas, né? Funciona super bem para meia dúzia, não para os outros, né? Mas quem está interessado, às vezes, em mudar algum, sei lá, o status quo, né? É difícil essa história. E olha que quando você está no centro um pouco mais, sei lá, mais dinâmico, como São Paulo, sei lá, na Faria Lima, ali no Cuba, etc. e tal, você ainda consegue respirar uma certa atmosfera. Mas quando você sai um pouquinho fora, sai para o Brasil um pouco mais profundo, eu lembro que uma vez estava conversando com um empreendedor do Planalto Central, como chamava, do Centro-Oeste. E aí ele falou, não, aqui eu tenho que aprender a falar com o D-level. Eu falei, o que é o D-level? É o dono level, só tem o dono. Entendeu? Não tem CEO, não tem CTO, não tem dono. Aí você fala, uau, né? E aí como é que você faz se você tem o dono ali, né? Porque quando você está numa multinacional, a coisa é impessoal, né? O dono é uma abstração, né? Então é difícil mesmo. Você vê, você tem países que são muito resistentes à inovação. A França, Japão é um país tradicionalíssimo, os caras usam fax até hoje. Né? A gente às vezes fantasia que todo mundo quer inovar sem parar. Não, não. Uma vez eu lembro, eu trabalhava numa agência e chegou um senhor, era o GM se não me engano, da Melita. E aí ele contou a história da Melita. Eu vou contar a história da Melita. Aí ele contou que era uma frau, sei lá quem, que resolveu fazer um bom café para o marido, pum, nasceu a Melita, e é uma empresa familiar até hoje, faz não sei quanto tempo, entendeu? E eu lembro que ele contou essa história, ele falou, olha, vocês são uma agência disruptiva, o que uma agência disruptiva pode oferecer para a Melita que quer continuar sendo uma empresa que faz café de coador? E aí, o que você responde? Né? Por sorte, o cara que é um dos meus colegas, ela falou, não, é que a gente preza o DNA autêntico, ele inventou um somebody love lá qualquer, mas a gente não pegou a conta. Mas a gente tem uma certa, eu acho que tem uma certa fantasia com essa questão da disrupção, da inovação a qualquer preço, a qualquer custo. Isso é muito
raro você ter espaço para isso. Eu acho que a gente é uma espécie que, querendo ou não pula todo mundo no abismo ao mesmo tempo, né? É uma espécie que você deixa alguns malucos, alguns porra loucas lá fazerem, né? Se der certo, a gente talvez vá atrás, né? Então tem uma certa sabedoria nessa coisa da conservação da espécie, mas eu acho que algumas culturas são mais propícias do que outras, né? Eu lembro de um evento também, onde é que foi esse evento? Eu lembro que era o Flávio Pripas que estava tocando, que é um querido, você lembra do Flávio? Sim, E sim. trouxeram um empreendedor de Minas, eu já esqueci o nome dele, é um cara bacana também. E aí ele falou assim: eu vou contar um pouco a minha trajetória aqui em São Paulo. Eu fiquei muito espantado quando eu cheguei em São Paulo, porque vocês fazem negócio com qualquer um. Olha que interessante. Foi em Minas, nem pensar, eu tenho que saber onde você estudou, quem é seu pai, quem é sua mãe. Imagina que você precisa da família certa, esquece, porta fechada. Gozado vocês aqui em São Paulo, vocês fazem negócio com qualquer um, vocês nem sabem o sobrenome de ninguém, né? Aí você percebe que em alguns lugares você ainda tem um ranço, né? Um ranço arcaico e o cara está feliz. Você acha que ele vai querer deixar de ser assim? Não necessariamente. O Renê, eu Eu. estou te ouvindo aqui, achando muito legal, e eu acho que, na verdade, sua postura aí crítica, né, que a gente estava falando agora há pouco, em relação aos Big Techs, na verdade, é muito necessária. Eu lembro que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, 2009, 2010, que a gente estava no auge da empolgação com a internet, democracia digital, inclusive meu doutorado foi nessa área, então... Belo currículo, aliás, um belíssimo currículo, parabéns. Que a internet ia mudar a política, a democracia e etc. Nossa, hoje a pauta da democracia digital é fake news, polarização, filter bubble, bolhas, né? E assim vai. Isso. Deu ruim. Hashtag deu ruim. Me dá depressão. Assim. Cara, não, você não sabe quanto isso me pega. Eu abracei essa história, eu trabalhava em outra área, trabalhava com comunicação e TV. Em 96 eu joguei tudo para cima, não sabia quanto eu ia ganhar de dinheiro, não tinha a menor ideia, e abracei por um ideal, sei lá, meio romântico, iluminista, etc. e tal. Quando veio o Facebook, começou essa história toda, né, cara, eu tirei o pé, falei, eu não quero mais brincar, eu não sei mais brincar disso, né? Eu tirei qualquer chapéu que eu pudesse ter de marketing digital, falei, cara, isso eu não faço, isso eu não quero fazer, não foi por isso que eu entrei no digital. E aí, não adiantou nada, porque a coisa continuou nesse rumo. Eu acabei de ver agora um tweet da Long Now Foundation, que é uma instituição super bacana, uma declaração do Stuart Russell, que é um estudioso de AI, e ele fala, cara, 50 linhas de código acabaram com a União Europeia, acabaram com a democracia ocidental, invadiram o Congresso. 50 linhas de código, é simplesmente um algoritmo que polariza você, pronto, acabou, né? Acabou, é isso. 50 linhas de código, a gente não sabe nem para que lado que a gente corre. Acho que ninguém podia imaginar que isso fosse acontecer. Talvez como é que chama aquele cara que escreveu, ele tem um nome gozado, logo eu lembro, o Jaron Lanier. O Jaron Lanier, que é aquele cara que escreveu, esse é também meio pessimista com essa questão das redes e tal. O Jaron Lanier tem livros espetaculares. Tinha um cara no Twitter que era até famosinho na época lá, em 2009, 2010, que chama Evgeny Morozov. Ele, eu acho que sim, claro. Sim, Morozov, ele, claro, né? Lembro dele, e claro. A gente odiava ele, assim, né? Porque ele era muito pessimista, falava mal das Big Techs e tal. E esses dias eu peguei o livro dele, Big Tech, A Ascensão, estou até com ele aqui, A Ascensão dos Dados é a Morte da Política. Nossa, um livro genial, que super atual, o cara estava sabe uma coisa que é uma coisa meio assustadora para mim? É que, assim, é a síndrome de Cassandra, sabe a maldição de Cassandra, da mitologia grega? Né? O cara condena, falou, olha, o Apolo chegou para a Virgem Vestal, falou, você não quer dar para mim? Então azar o seu, agora eu vou regar uma praga, você vai ver o futuro, a hora que você contar para os outros, ninguém vai acreditar em você, você vai sofrer. Está lá a Guerra de Troia e tal. Mas é isso, cara, não adianta você avisar. Você pode falar o que você quiser, né? Você pode falar, olha, gente, se você não usar máscara, você vai ficar doente. Se você fumar, você vai ter um câncer. Não adianta. É a coisa mais ingrata. E não é que você vai ficar feliz porque você teve razão. Não tem Schadenfreude que compense nada. Né? Mas é muito ingrato, porque se as pessoas estão convencidas, sei lá, estão impregnadas de um certo otimismo, que até o mercado, né, as Big Techs também, a Macinha já trabalhou em Big Tech também, os caras ficam vendendo, né, coisas que são meio pirotécnicas, vão achar que você é um cara do contra, né? E no Brasil não é legal ser um cara do contra, você é chato. Sim, é o chatão.
É o chatão. Mas será eu que queria não tem... pegar... Né? Pode falar, Cris, desculpa. Não, manda ver, Márcio. Não, que eu sou Não. tagarela pra caramba, se eu não deixar ele falar, Fala. eu atrapalho o meu Mas eu podcast. queria pegar um ponto que nós estávamos discutindo aqui nos bastidores, que é que é aí sua análise sobre o mercado digital. E aí eu já citei aqui mais de uma vez um livro que me tocou bastante, que eu li recentemente, do Byung-Chul. É um coreano, né, filósofo, que escreveu esse livro, chama Sociedade do Cansaço. Um livro pequenininho, que eu acho, muito assertivo, que ele compara, então, o século passado, antes da internet, um século, então, do controle, né? Um século onde que as nossas instituições estavam muito voltadas ao controle, é o hospital, é a educação, é a penitenciária, é o governo, etc. E agora nós estamos migrando para a sociedade do desempenho, né? A sociedade que você pode, a sociedade que ele diz que não tem negativismo, né? Você pode tudo, só depende de você. Enquanto você está dormindo, o seu concorrente está trabalhando. Então, você pode tudo, você pode abrir o seu curso digital, você pode abrir a sua empresa, você vai bombar, você vai vender para o mundo, você vai conversar com o mundo. Qual é a sua visão sobre como está o mercado digital hoje? Sabendo, claro, como todos nós aqui sabemos, que realmente muita gente, né, que não tinha oportunidades antes da internet, agora teve e tem, muita gente do nada conseguiu bombar o seu negócio, e todo dia muita gente ainda consegue. Mas como é que você está, o nível de maturidade do mercado digital na sua avaliação hoje? Digital, para mim, é uma palavra muito complicada, porque, por exemplo, eu entrei nesse mercado através da web, eu não sabia nada, eu não era programador, eu não sabia nada, eu comecei a trabalhar com web, né? E aí depois eu descobri que existe uma coisa chamada TI, entendeu? E TI é digital, mainframe da IBM é 0 e 1, entendeu? Só que aquele é um outro digital. Quando a gente pensa em digital, a gente só pensa em aplicativo do iPhone. Não, tem digital do banco, sei lá o que, Safra, né? O legado, um monte de coisa velha, tal. A gente acaba esquecendo um pouco. Né? E tem muita gente que também pensa em digital como se fosse só marketing digital, mas tem inúmeras outras coisas. Você pode criar soluções, plataforma, automação. Quem já trabalhou um pouco mais perto dessa questão de indústria e tudo mais sabe disso, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é mais próxima para mim. Eu não tenho propriedade para falar de TI, eu não tenho propriedade para falar de bastidores do mercado financeiro, não. Mas uma coisa que sempre me intrigou é se a conta fecha. Né? É muito engraçado, porque muito entusiasta do digital fala, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, a Web3, o blockchain, você fala, cara, a conta fecha. Ué, dá para fazer um monte de coisa, a questão é quem paga. Né? Então, muitas dessas coisas que são... Eu lembro que eu trabalhei um tempo na Microsoft, a gente estava vendendo uma visão de futuro com interações ricas, usando Kinect e tal, mas, cara, a conta não fechava, ninguém... Não. Era várias coisas eram possíveis, mas não necessariamente elas eram negócios que se sustentam. Agora, por outro lado, você tem uma realidade, isso sim para mim é um metaverso, é um mundo paralelo, que é esse mundo das startups com dinheiro infinito. Né? Então, de repente, vamos supor, você tem um negócio, né? Você fez um negócio, aí surge uma startup com dinheiro infinito que consegue trabalhar no prejuízo, oferecendo de graça por um tempo indeterminado. Cara, como é que você compete com alguém que oferece de graça, que tem dinheiro a dar com pau? Então, isso distorce muito as coisas. Por exemplo, a época que eu trabalhei um tempo no Yahoo. Quando eu entrei no Yahoo, o Yahoo era super sexy, né? Só que não, porque logo na sequência o Google veio que nem um rolo compressor. Quando a gente percebeu, já era tarde demais, entendeu? E aí era muito engraçado, porque eu falei, não, temos várias ideias, vamos fazer vários projetos, vamos competir, mas o que acontece? Os investidores, quando viram que o Yahoo está ficando para trás, eles tiraram o pé. No que tiraram o pé, acabou o dinheiro, você não tem mais contratação, você tem demissão, os seus melhores engenheiros vão atrás do quê? Da empresa mais sexy. Então, você pode ser o cara mais inovador do mundo, você pode ter... Cara, mas se alguém tirou o seu oxigênio dali, você morreu. Aí, de uma hora para outra, o Google tinha dinheiro infinito, contratou os melhores engenheiros. O YouTube que a gente está usando agora, imagina, era inimaginável que o YouTube pudesse parar em pé. Quanto tempo o YouTube deve ter sido deficitário? Os caras ficaram mantendo esse troço. Agora deve ser lucrativo para caramba. Tal. Mas, então,
essa conta de padeiro, assim, às vezes não aparece quando a gente fala de inovação, porque parece que todo mundo tem as mesmas condições. Não são as mesmas condições para todo mundo. Alguns simplesmente têm dinheiro infinito, recurso infinito, developer infinito. Né? Outros, o cara pode ser um gênio, mas, de repente, cara, a fonte secou. Né? Então, é muito difícil generalizar para mim sobre o digital, porque eu vi coisas que desafiam as leis da gravidade, entendeu? Gente que cai para cima, empresa que nunca cai, coisa boa que fecha. É uma lógica muito, para mim, eu sou relativamente conservador. Né? Eu estudei acho que um tempo de engenharia antes de fazer comunicação, e o chato, quando você faz um tempo de engenharia, você fica meio viciado em coisas que você pensa, isso é possível, isso é impossível, né? Isso não para em pé. Aí você fala, isso não vai parar em pé, isso vai cair, isso não vai dar certo, porque você ainda tem uma mentalidade. Mas tem gente que trabalha com gravidade zero, entendeu? O cara trabalha flutuando no espaço. Mas você não acha que agora essa história de gravidade zero está baixando? Porque sim, certamente. A impressão que eu tenho é que o Silicon Valley está indo embora. Porque o dinheiro que tinha foi queimado, e quem provou possibilidade de se manter no mercado ficou, quem não... Não, mas tem histórias que são insanas. Você pega aquele cara do WeWork, que é notoriamente o batedor de carteira, você olha para ele, eu olho e falo, como é que esses caras do SoftBank olham para esse cara? Os caras estão sentados em cima de sei lá quantos trilhões, bilhões, não sei. Olha para o cara, meu, esse cara é um completo impostor. Né? Mas dão dinheiro para ele até não poder mais. Uma hora a casa cai. Aquela outra moça também da Teranos, como é que chama aquela outra lá? Já esqueci o nome dela. Outra batedora de carteira. Para quem não sabe dessa história, aquele exame de sangue que era feito com uma gota, que em tese resolvia... um documentário aqui na Amazon, né, sobre ela. Presa, né? Foi presa, nem lembro se ela foi presa, processada, condenada, sei lá, porque era uma completa impostura. Né? Mas o que me impressiona é que eu já... Mas você deve ter falado também com investidores, o cara fala, não, olha, pode fechar o PPT aí, para mim é olho no olho. Eu acredito no jockey, eu não acredito no cavalo. Então, você percebe que esses caras que têm dinheiro, eles muitas vezes são, pelo menos para mim, meio ingênuos, porque acabam, né, dando carta branca para os caras que notoriamente são carismáticos demais, são super entusiásticos. Eu ia trazer isso. Não te parece que é um pouco de entretenimento? Não parece mesmo uma aposta de cavalos de vez em quando? Certamente é. Tenho certeza. O cara tem dinheiro a perder de vista, né? Às vezes eu já falei com um, com outro, eu falei, cara, desculpa, eu não sei brincar disso, porque eu sei que a chance é que nem loteria, eu sei que eu vou perder. Né? Então, vamos montar. Aí o cara falou, não, mas para a gente está tudo bem, que se a gente investe em 20 e uma dá certo, tudo bem que as outras 19 quebrem. Aí você fala, pô, legal, né? Parabéns. O que você faz com 19 vidas, né? Com 19 grupos de pessoas que, né, vão sofrer e vão... Para o cara, tanto faz. É meio gambling, né? Total loteria. Então, eu nunca consegui me aproximar. Eu já me aproximei um pouco, obviamente quebrei a cara, e eu não sei brincar disso, Martinha. Eu sou muito coxinha com essas coisas. Eu não sei brincar disso. Eu não sei brincar com coisa que não para em pé. Né? Onde eu já, sei lá, quando eu trabalhei no Yahoo, na Sony, a gente fazia coisas que paravam em pé, coisas que funcionavam, entendeu? Agora, isso eu não sei o que é outra história, não é uma lógica de eu vou resolver um problema, né? Porque engenheiro pensa assim, me dá o problema que eu resolvo. Porque esses caras falam, bom, eu vou inventar, sei lá, um negócio que o cara entra e ele vai ficar 3 horas vendo um videozinho besta atrás do outro. Resolveu algum problema? Não resolveu nada. Mas o cara ficou 3 horas ali, você sugou um monte de informações. Eu não sei fazer isso. Então, algumas coisas eu tenho um certo bloqueio para analisar. Aí eu acho que você está fazendo um refinamento diferente. Tem alguns problemas que são resolvidos com um videozinho idiota atrás do outro. Provavelmente não são problemas com propósito, né? São o problema é entediar as pessoas, de outro lado, fazer mídia de target. Né? Quanto mais informação você capta do cara, melhor mídia você está fazendo. Eles vendem. O Stuart Russell faz, depois eu passo o link para vocês. O Stuart Russell fala o seguinte: a sorte da humanidade é que se ela fosse um pouquinho mais. Qual é a frase dela? Ele falou: olha, o talento que a gente tem para fazer besteira é tão gigante que a nossa sorte é que a gente é incompetente.
né? Mas aí ele fala, olha, uma inteligência artificial meia boca, a gente já está acabando com a civilização, né? Imagina a hora que ela for boa, né? E aí ele coloca esse ponto, qual é o propósito dessa inovação? O propósito é só bater carteira? É só sugar dinheiro? Tinha que ter, vamos resolver um problema melhor, né? Que problema que você está resolvendo? René, mas você teve lá com as... Qual foi a turma que você fez da Singularity? Foi a primeira, a segunda? Ai, meu Deus. Uma das primeiras, é. A história foi engraçada porque foi assim... Você teve lá com esse monte de mente brilhante. O que rolou com essa galera? Mente brilhante. Mente brilhante o quê? Só porque ele é calvo. Isso é brincadeira com calvo. Isso aconteceu alguém de o cara é bem calvo, aliás. Mente brilhante. A gente, hoje eu não tenho nenhum careca aqui para dar essa gafe. Mas... Não, deixa eu contar. A história foi assim. Abre parênteses, depois eu conto uma história engraçadíssima sobre isso. Anota aí. Mas o que acontece? Como é que chama aquela menina que trabalhava na FIAP? Eu já esqueci. Ela me chamaram para participar de um TEDx da FIAP. Aí eu fui lá me palestrar, tal, só que antes de mim palestrou um rapazinho super bacana e bonzinho da Singularity. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando acabou, ele chegou e falou, pô, gostei da sua pegada aqui e tal. Você conhecia a Singularity? Eu falei, não. Ele falou, você quer ir para lá? Eu falei, quanto custa? Ele falou, não, cara, vem na faixa. Eu falei, pô, por que não, né? Você só paga a passagem e tal, o resto é por que conta. Nunca acontecem comigo, gente, alguém me chama. Não, pois é, bizarro, porque era muita grana, não tinha essa grana, certo? Aí eu fui, e aí, assim, eu estava lá com, como se diz em inglês, com mixed feelings. Porque eu estava vendo toda aquela pompa, todo aquele negócio, e eu falei, cara, o que é isso? Né? E aí eu percebi que os caras são muito carismáticos. Você tem o Salim, super carismático, o Peter Diamandis, super carismático. Aqueles caras vendem picolé para esquimó, né? Impressionante. Aí eu vi os caras em volta ali, um monte de gente babando o ovo. Eu falei, pera só, essa história de exponencial não faz sentido, mas não faz sentido matemático, não faz sentido físico. É uma completa bananada, porque quais são os 10 princípios exponenciais? Por que são 10? Por que não são 6? Por que não são 12? Cara, se você espreme aqui, não tem nada. E eu, assim, super intrigado, eu falei, por que esse pessoal está tão empolgado e tal? E aí eu fui mantendo contato, né, tentando entender se aquilo podia dar alguma coisa, um outro rumo profissional. Fui mantendo contato, e aí o Salim lançou o livro bombou, acho que ele nem podia imaginar, teve uma grande sacada ali, que, aliás, a sacada foi genial, foi bastidores, que é o seguinte... o cara teve uma ideia genial que é assim, vamos fazer um ranking das empresas mais exponenciais. Como é que você determina que alguma empresa é exponencial? Simples, vamos fazer um questionário, um diagnóstico, para ver se é uma empresa exponencial. O questionário tinha umas 70, 80 perguntas, e eu sei porque eu tive que usar aquele questionário, eu quase pulei a janela 10 vezes, porque o questionário é um horror, é inconsistente, é um horror. Bom, então tá bom, elas têm que responder isso, mas espera, e elas vão responder? Ninguém vai querer responder. Não faz mal, alguém já trabalhou na Coca-Cola? Eu, então você responde pela Coca-Cola. Você conhece o Bank Boston? Sei lá, qualquer coisa. Aí cada um foi preenchendo, né, de um jeito, e aí chegaram a um ranking que não parava, não resistia ao teste do riso, e publicaram o ranking. A hora que você publica um ranking desses, em que, de repente, a Pepsi é menos exponencial que a Coca-Cola, e ela não sabe o que é exponencial, ela vai espanar. E foi o que aconteceu. Certo? Então é isso. Eu acho que essa história toda, não, estou sendo muito franco, porque não estou brincando, tem um livro deles, que meu nome está lá, o livro da EXO, meu nome está lá. Eu sou um consultor certificado, eu participei em projetos, etc. Mas, na boa, não para em pé. A ideia toda não para em pé. E até se a gente pensar de um ponto de vista mais amplo, alguém já falou, um economista, disse que quem acredita que é possível crescer exponencialmente num planeta finito, ou é louco ou é economista. Um dos dois, ou é da Singularity, né? Mas então, não assim, tem o Peter Diamandis que tem uma empresa de minerar asteroide? Cara, minerar vento. Não, mas o que me pega nessa história é assim... Não cabe aqui no planeta. Isso é muito importante para pelo menos a minha visão de como funciona o mercado de inovação, tech, é assim... As empresas todas, pode falar qualquer uma, Oracle, IBM, Accenture, tudo mais, eles têm um monte de coisa velha na prateleira que eles não conseguem mais vender. Eles têm que vender, têm que bater meta e tal. E aí, quando ele vai tentar bater na porta lá dos clientes, o cara fala, você vai vender a mesma porcaria de novo, não quero mais saber de você. O cara não consegue mais enfiar o pé na porta.
E aí ele fica rezando para alguém inventar alguma trend, alguma coisa assim mirabolante, para ele abrir, enfiar o pé na porta. Não, eu quero falar com você sobre, sei lá, indústria 4.0. Eu quero falar com você sobre e-business on demand. Da vez é NFT. Eu quero falar sobre NFT. Aí o cara fala, eu não sei o que é isso, eu vou abrir a porta. No fim, é aí que acontece. Como nessa hora que ninguém entende o que essas coisas querem dizer, o cara cobra o que ele quiser. Aí ele fica, cara, ele tem que ficar rico rápido, porque logo, logo as pessoas vão perceber que não faz diferença nenhuma e que tudo dá errado. E aí ele tem que inventar uma outra palavra. E quando, na época da Singularity, o mercado, a minha impressão é que o mercado estava em vacas magras, não tinha mais nenhuma baboseira, nenhuma buchitagem para vender. Aí, quando apareceu essa história de exponencial, porque exponencial é aquela coisa que você sabe que existe, caía na prova e você não sabia resolver. Né? Aí você tem que fazer de conta que você sabe o que é exponencial. Ninguém lembra mais do diabo que é exponencial, qual é a fórmula. É exponencial. Isso caiu como uma luva. Aí todo mundo, né, abre a porta para ficar ouvindo, sei lá quem, fala aí, BPM, tanto faz, né? Então o mercado, ele, de tempos em tempos, agora é o metaverso. Agora, entendeu? O metaverso, agora, ninguém sabe o que diabo é o metaverso, não tem nada em pé ainda direito, tem coisa de criança lá, tem lá o Roblox, não sei como é que chama, Roblox, mas o Second Life está vivo. Aliás, eu vi uma palestra com um cara do Second Life lá no MIT, mas, pronto, agora vamos falar do metaverso, porque é quando você ganha dinheiro no buzz, entendeu? No buzz, porque quando vira arroz com feijão... No Gartner ali, né? Na empolgação. Aquela maldita curva do gato, isso. Então, é a hora que os caras enchem o rabo de dinheiro, porque depois disso vira commodity, cara, vira tudo WordPress, entendeu? Eu trabalhava no tempo que você ganhava dinheiro para fazer site, hoje tem WordPress, né? Então, você tem que ganhar dinheiro, então o mercado precisa dessas excitações, né? Desse hype, é o mercado do hype. Essa é uma questão perigosa, né? Do ponto de vista de quem está, de fato, tentando causar algum impacto, e até minha pergunta vem nesse sentido do impacto, né? Existem tecnologias realmente criando impacto positivo hoje que chamam tua atenção, seja no setor social? Post-it causa um impacto danado. A metodologia ágil usa post-it. Post-it e lousa, né? Isso ainda é muito engraçado. Sentar na mesa também é uma tecnologia, botar todo mundo na mesa para conversar é uma tecnologia que faz diferença. Não, é claro que sim. É claro que sim. Mas tem coisa que não... O Miro e o Mural não substituíram o post-it? Não tenho certeza. Eu sei que assim, quem trabalha com design thinking adora post-its. Cara, adora post-its. Se quer deixar alguém de design thinking feliz, você dá uma caixa de post-it colorido. O cara vai ficar teu amigo para sempre. Tem alguém que ganhou muito dinheiro com post-it, foi a 3M. Pois é. Mas assim, vamos lá. É lógico que tem. Mas certamente tem. Tem gente vendendo pelo WhatsApp, tem plataformas... Você vê lá Salesforce, você vê um monte de plataformas na nuvem que realmente facilitam muito a vida. O Elon Musk está fazendo diferença na questão de sustentabilidade? Olha, eu vou ser muito franco com você. Eu não vejo por onde. Porque, veja, eu sou entusiasta da mobilidade elétrica. A minha mulher tem um carro elétrico, eu tenho um carro elétrico. Certo. Eu compraria um Tesla? Não. Porque, assim, eu quis comprar o menor veículo possível para andar dentro da cidade. Eu não quero comprar um negócio que faz de 0 a 100 em 3 segundos. Né? Eu não quero... para mim é meio esquisito. Você quer mexer com a mobilidade urbana? Faz alguma coisa que funcione. É a minha visão. Né? A minha visão é um pouco diferente. Eu não vejo ele como um cara necessariamente preocupado com o planeta. Inclusive porque tem um ponto de vista que eu acho interessante. Eu estava vendo um programa francês sobre o Elon Musk. Obviamente, falando mal, porque francês, imagina que elogiar. Né? E aí o cara comenta o seguinte, aquele Neuralink é aquela empresa, ele fez lá uma empresa de implantes no cérebro, né, porque ele acha que a inteligência artificial vai virar uma coisa incontrolável, então ele quer conectar o nosso cérebro nos robôs, senão a gente não vai ter nenhuma chance. Esse é o argumento. Então, aí o que acontece? Ele está fazendo uma pesquisa que, em princípio, é interessantíssima.
Só que ele não segue o protocolo da ciência, então ele não publica papers, ele não submete ao peer review. O que ele faz? De vez em quando ele solta um vídeo. Acabou. Alguém sabe bastidores, alguém sabe qual é o critério, alguém sabe como é que está indo a pesquisa. Não, o posicionamento dele é deixa que eu chuto. Né? Então, eu duvido que você consiga salvar o mundo, não deixa que eu chuto. Essa coisa meio messiânica. Né? Eu sei tudo, eu mando em tudo, eu controlo todas as minhas empresas, né? Eu acho que não. Não, eu não vejo por aí. Para mim, eu seria. Não estou dizendo que os produtos não são bons. É lógico que o Tesla é maravilhoso. Né? Um grande amigo meu colocou as telhas solares do Elon Musk lá, está felicíssimo. Mas, mesmo que ele tenha ideias boas, cara, o que o mundo precisa é sentar na mesa, é transparência, fazer coisas, né, colaborativas. O cara lança um monte de satélites lá, está atrapalhando todos os astrônomos, o mundo já se deixa os astrônomos em paz, porque fica lançando um monte de 30 mil satélites para quê? Né? Eu não consigo me empolgar com esse cara, esse tipo de comportamento enfant terrible, né? Assim, eu liberdade total, como diria nosso presidente, eu não consigo admirar, não. Eu não consigo. Se esse cara é o futuro, eu já estou ficando feliz que eu já estou com 58, não vou durar tanto assim. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei o Nicoleles, né? Esse nosso super cientista aí, cientista, respeitado, etc. Estava metendo o pau no Neuralink. Falou Mas não é que... para menos, aquilo é show, sabe o que aí parece? Ele explicou por quê que... Aquele que aquele mulher babada. E que os experimentos lá, eles não publicam, ninguém conhece, só se conhece que ele matou não sei quantos macacos lá. Pois é. Fazendo experiência. Isso é uma coisa terrível. Pois é, que coisa sinistra. Não, mas assim, vamos lá. Sem dúvida, ele levantou a bola para a questão da energia solar, para a questão dos veículos elétricos, as montadoras saíram da zona de conforto, mas aí aquele Hyperloop que o cara quer fazer lá, quem diz que aquilo necessariamente é melhor? Né? O cara tem sempre ele passa sempre a impressão que ele é um gênio criativo, quando grande parte do que ele lança é tecnologia que era da NASA, dificilmente ele inventou o Tesla, ele não inventou o Tesla, ele investiu numa empresa que já existia, então ele não é tão genial assim. Eu acho que é uma figura muito vaidosa só, mas aparentemente isso é uma coisa que sempre vai me intrigar. Por que essas figuras carismáticas e manipulativas elas têm tanto sucesso? Tem um livro que eu estou lendo aí, sensacional, que é justamente sobre isso. Por que a gente paga pau para esses caras manipulativos, né? Notoriamente sem empatia, notoriamente maquiavélicos? Por que a gente é tão frágil? Por que a gente vota nesses caras, paga pau? Eu não consigo entender. É uma fragilidade. Acho que eles estão hackeando a gente, é uma fragilidade nossa. Não, Márcia, tira aí também a Tesla e a SpaceX, viu, da lista de nossos possíveis patrocinadores. Putz, não, vocês estão fritos. Vou continuar. Não estamos, não. Estamos conversando aqui sobre coisas reais. Eu acho que tem um ponto importante nessa coisa de hackear o humano, que tem a ver com a psicologia, que inclusive que o marketing usa, né? E eu até tenho, acho que foi tua frase que eu li, que o marketing de alguma forma morreu, porque de fato passamos a gostar, já gostávamos de ser manipulados, mas passamos a ser manipulados com muito mais facilidade, né? Eu acabei de assistir, vou passar o link para vocês depois, acabou de sair na timeline do Long Down Foundation, o Stuart Russell falando, olha o seguinte, o que os algoritmos fizeram? A gente imaginou que ele fosse descobrir maneiras, né, de agradar todo mundo, porque nós somos tão diferentes. Não, o que o algoritmo fez foi uma coisa muito mais perversa. Ele foi devagarinho polarizando a gente para a gente ficar todo mundo igual de um lado e igual de outro. Aí pronto, é todo mundo igual. Você tem extremo de um lado, extremo de outro. Agora sim ficou muito mais fácil entregar o que a gente quer, porque todo mundo quer a mesma coisa. Então, é engraçado, isso acabou provocando um empobrecimento da diversidade humana, da experiência humana. E quando você vai ver, é isso, ninguém conversa mais, porque a gente acabou indo em dois polos e agora ficou muito mais fácil a gente ser manipulado. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, que não é que ele descobriu como nos manipular, ele nos manipulou primeiro para poder explorar depois. Né? Ele acabou mudando a gente mudou. Uhum. A gente não é mais a mesma bicho. Né? É muito legal, Renê, porque nos demanda aí refletir, talvez,
na próxima onda, né? No próximo passo. Porque uma coisa que a gente vê neste mundo é que ele é muito volátil, né? Ele é muito... Ele muda, nem que seja... Eu sou particularmente alérgico à palavra volátil, essa coisa do VUCA, porque normalmente quando eu vejo lá, isso faz muito sucesso, né? Sobretudo em quem está atrasado. Quem ficou para trás fala, é porque o mundo é muito volátil. Não, é porque o cara sentou em cima e não fez o que tinha que fazer. E aí depois eu falo, não, as coisas estão mudando muito rápido. Não, você que não está prestando atenção. Né? Porque, na verdade, as coisas... Não é que elas estão mudando. Eu não sei se acho que é a gente que demora para perceber. Sabe quando você dá uma volta no quarteirão e você passa um mês, dá outra volta e fala, um prédio. Né? Nossa, surgiu um prédio. O prédio não surgiu do dia para a noite, você que não percebeu. Né? Ele estava em construção, as coisas estavam em construção. Mas o que me pega aqui... Mas diga. Mesmo considerando essa mudança aí, que seja rápida ou não, ou média, que movimento que você acha assim que vem na sequência? Porque tudo bem. Por exemplo, essa coisa da polarização, 10 anos atrás, não era bem assim. Quer dizer, claro que havia polarização, mas eu não chegava nesse ponto. Eu não sei, sabe por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com web, eu já comentei isso com a minha mulher hoje mesmo, a gente tinha um certo sonho, né? Puxa, a gente vai empoderar as pessoas, a gente vai estender o acesso à informação, elas vão poder gerar conteúdo. Né? E aí, quando você vai ver, as pessoas hoje, o que falta? Todo mundo tem todo o conhecimento da humanidade na mão, no celular, e o cara prefere fake news. Né? O cara prefere teoria da conspiração. Cara, desculpa, o que falta? A gente já digitalizou, a gente já garantiu o acesso, a gente facilitou, a gente tem plataformas. O que falta? Então, essa é uma pergunta que eu me faço o dia inteiro, porque eu gero conteúdo e meu impacto é muito pequeno. Né? Como é que você faz frente? É como você transformar o mundo num buffet de sobremesas e querer que o cara coma brócolis. Ele falou, olha, você quer comer brócolis? Não, olha aqui, ó, tem sorvete, cobertura e tal. Eu acho difícil, mas há surpresas. Por exemplo, uma surpresa que para mim é muito grata, por exemplo, existia um Leandro Carnal. Quem poderia imaginar que o Leandro Carnal, que é um cara, um intelectual, ele é quase, parece quase um jesuíta, né? Ele tem um estereótipo daquela coisa do monge, ele é todo circunspecto, ele é careca, ele é erudito. Quem podia imaginar que o Leandro Carnal fosse ser pop? E é isso, o Leandro Carnal hoje é pop. Né? O Átila Yamarino, ele é pop, é um puta cara bacana. Né? Aí, outra coisa que eu acho que, já que a gente falou do Elon Musk, eu acho que o maior contraponto do Elon Musk não sou eu, é o Edu Lyra. O Edu Lyra, que é aquele do Gerando Falcões, que ele fala, o Elon Musk quer ir para Marte, ele vai para Marte sozinho, eu quero acabar com as favelas. Né? Eu não quero abandonar esse planeta, eu quero acabar com a pobreza. Aí você fala, da onde saiu o Edu Lyra? Então, onde saiu o Edu Lyra? Ele não saiu do Cubo do Itaú, ele não saiu do Inovabras, lá do Bradesco, ele não saiu do Vale do Silício, ele é filho de presidiário, cara. Aí você fala, opa, né? Então, às vezes, eu acho que a gente fica, muitas vezes, pagando muito pau para quem tem assessoria de imprensa, sabe? Para essas figuras que são trending topics, tal, mas às vezes tem coisas que a gente tem que ajudar a crescer. Né? O fenômeno do Edu Lyra, acho que é um fenômeno notório. Ele tá, imagina, esse cara faz selfie com Satya Nadella, com o presidente da Ambev, com o Lehman. O cara circulou o mundo, e é um cara que saiu da favela, cara. E ele está pegando essas metodologias ágeis, está pegando essas coisas de KPIs, toda essa maneira de trabalhar um pouco mais moderna, e está usando isso para incentivar o empreendedorismo dentro da favela, para tornar a favela sustentável. É isso. Assunto, para mim, é o Edu Lyra. O Elon Musk é só um vaidoso que, por acaso, fez dinheiro. Eu nem sei se ele conseguiria fazer de novo. Né? Se ele deu sorte ali com uma coisa ou com outra, quase quebrou. Né? Começou com PayPal e tal. Cara, é golpe de sorte. Eu só discordo que o seu conteúdo é muito melhor que brócolis, viu? Eu gosto de brócolis, tá bom? Eu também gosto, mas, poxa, mais gostoso que brócolis. Por um ponto que as pessoas também gostem de brócolis, não só de sobremesa. Né? Mas esse ponto é muito interessante, Renê, porque a gente estava discutindo isso com o Cavalini. Você lembra, Márcia, lá no primeiro episódio aqui, no episódio 0 do nosso podcast, que sempre, eu acho que tem uma coisa aí, não sei se eu posso usar a palavra infotenimento, né?
uma palavra Sim. bonita, legal, mas que tem muito espaço. Por exemplo, você vê um Leandro Carnal, ele consegue dar uma repaginada engraçada, pop, ele conecta com coisas triviais, né? O outro que é bom também, que a gente conhece, o Mário Sérgio Cortella. Ele falou outro dia, eu vi num discurso dele, numa palestra, que ele acorda 5 da manhã e gasta uns 20 minutinhos para ouvir as músicas pop mais nojentas, porque ele precisa entender o que os alunos dele estão ouvindo. Sabe que eu acho isso admirável, porque eu sou incapaz. Meu fígado eu tenho um problema hepático. Eu não consigo. Eu deveria. Eu tenho um grande amigo, Ricardo Castelo, que fala: não, eu consumo de tudo, porque se eu quero trabalhar com comunicação, eu tenho que entender o universo de todos. E eu falo: não, eu tenho meus limites, eu não consigo ouvir música ruim, eu não consigo ver um monte de coisa. Então, talvez isso limite bastante o meu próprio alcance, a minha própria chance de impacto, porque eu não consigo ser tão flexível assim, né? Eu acabo sendo algumas coisas, eu nem consigo. É que nem game, eu não consigo jogar game. Se eu for jogar game, eu sou do lado dos mocinhos, e se for para matar os outros, eu vou pensar. Acho que é o Aquile, como é que chama aquele? Gente, eu discordo dele aí, viu? Ele tem aí um podcast chamado Radinho de Pilha, é muito divertido, é muito legal. Tem um radinho, tem um Roda Vida. O Roda Vida é mais antigo. Dá para se divertir, sim. Eu comecei o Roda Avisa em 2003, é um dos mais antigos, e está de pé ainda. O Roda Avisa continua, tem mais de 1000 episódios também. O Radinho de Pilha diário, que aí é uma completa insanidade, né? Todo dia eu falo 50 minutos, sem roteiro, sem edição, eu falo todo dia. Nossa, é incrível, muito divertido. Agora, eu estava falando disso para te fazer uma pergunta, que é entrar num assunto que você gosta muito, que eu sei, que é então... digamos assim, toda essa estrutura do marketing digital, dos marqueteiros, né, que souberam, entre aspas, surfar aí nesses algoritmos do Instagram, do Facebook, eles vão migrando, né, e eles trabalham, inclusive, com a ideia de multiplataformas, né, quer dizer, tem alguns que chamam de omnichannel, quer dizer, o cara tem que estar em tudo, tem que estar no grupo de Telegram, e ele cria uma equipe para preparar os conteúdos e adaptar para tudo, né, conforme cada, digamos assim, cada linguagem de plataforma. Fala um pouquinho para nós aí do que você acha dos marqueteiros. O que eu acho? Deixa eu pensar. Tem crianças na sala ou não? Deixa eu terminar aqui minha pergunta, que a minha raciocínio é lenta, ao contrário do seu, meu é lento. Mas a ideia que eu acho bem interessante que me parece uma coisa boa também, né, que tem um aspecto positivo, que é essa capacidade aí de vocês da comunicação de traduzir algumas coisas que são complexas e simplificar e, por um lado, alcançar mais pessoas. Quer dizer, rapidamente, digamos, acelerar a curva de aprendizagem, tá? Sim. Isso é uma coisa que eu acho que o Átila se considera o grande explicador, né? Mas eu gosto e valorizo pessoas que são capazes de traduzir. Por exemplo, se eu tenho que falar, sei lá, eu tenho algum conteúdo, né? Se eu for falar com uma escola técnica federal, né, na periferia de São Paulo, isso para mim é um tesão, porque eu vou ter que, cara, como é que eu mudo toda para passar uma mensagem parecida. Agora, se eu for falar num evento do CIAB e eu quero passar a mesma mensagem, como é que eu passo isso no CIAB? Então, isso para mim é a minha tara, a minha verdadeira perversão é essa história de como é que eu consigo, levando em conta com quem eu estou falando, né, como é que eu consigo contar uma história que faça sentido. Mas a história de marketing digital, outro dia eu estava conversando com um rapaz, um empreendedor e tal. Eu falei, mas o que você fazia antes disso? Ele falou, não, olha, fazer uma coisa aí que não é muito limpinha. Eu falei, é o quê? Eu não lembro o nome. O nome é o seguinte, vamos imaginar, tem empresas que pegam dados daqui, dado dali, dado da colar, e junta esses dados de uma maneira também não meio tenebrosa e vende. Então, vamos supor que a indústria farmacêutica, olha, eu quero saber quais são os médicos que lidam com gente deprimida, eu quero saber quais são os pacientes que estão pensando em se matar. Você consegue pegar essas informações soltas, às vezes são anônimas, às vezes não são. Vou chutar o nome, chama web scrapping, é isso? Não, tem um outro nome gozado que quando você consolida isso tudo, você vira um broker, isso chama broker, chama data broker.
entendeu? É um traficante de informações. Você pega informação daqui e de lá, você vai juntando, tal, e quando você vai ver, isso é considerado marketing digital. Aí você fala, cara, não pode, não pode, não pode, né? De repente, sei lá, a empresa sabe que você está... Né? Não. Então, eu vejo, eu senti e me ressenti, inclusive, quando eu percebi isso, quando começou a ter uma demanda muito maior sobre aulas de social media, de marketing digital, algumas pessoas dando curso, escrevendo livro e tal, eu sempre levantei a mão. Eu falei, gente, vocês têm que falar de ética, pelo amor de Deus, eu não estou vendo ninguém falando de ética aqui. Porque, cadê? Ninguém fala de ética, porque dá para fazer coisas sinistras, dá para fazer coisas medonhas. Eu já vi gente se orgulhar e falar, olha, é o seguinte, eu lá no Facebook e tal, os caras me vendem umas coisas lá, umas segmentações que normalmente eles não vendem para ninguém. Aí você fala, nem me conta, pelo amor, eu não quero saber. Então, virou meio um vale tudo, né? Meio fio justifica os e-mails, por assim dizer, e eu não sei como reverter isso. Aliás, eu vou contar uma história real. Você acabou de dar a resposta que a gente fez há 3 perguntas atrás, que o que vai causar impacto talvez seja discutir mais então, rapaz, eu não sei como faz, mas eu vou te contar. Ó, uma vez eu estava conversando, eu trabalhava numa agência... né? Tá faltando escola de ética, talvez. Mas, cara, eu não sei por onde pegar. De escola de pensamento. Ouve essa história. Uma vez eu tinha trabalhado numa agência super prestigiosa, tal. Eu tinha feito uns amigos muito mais novos do que eu, né? Super novinhos, tal, com dreadlock, tatuagem, tal. Peraí que eu vou fazer. E uma vez eu perdi contato com o cara. Perdi contato, era um cara bacana, tal. Um dia trocando figurinha, falei, como é que você tá? Tal, não, saí de lá, tal. Falei, mas você está trabalhando? Eu falei, não, mas não tem problema, porque tem um aplicativo que me banca aqui as contas. Eu falei, cara, que legal. Você conseguiu fazer um aplicativo? Não, o aplicativo me paga as contas. Eu falei, como é que ele funciona? É assim, a namorada pega o celular do namorado escondido, instala esse aplicativo sem ele perceber, e aí esse aplicativo vai passar para ela tudo que ele faz, onde ele vai, que mensagem que ele manda, que foto que ele tira. Cara, eu travei. Eu falei, como é? Desculpa, isso é pior que o NSA do NSA Global. Como é que você dorme? Eu falei, não, mas espera, calma, mas não, eu só fiz a ferramenta, que quem usa é a pessoa, porque ela, inclusive, se a versão paga, o aplicativo é invisível. Aí você fala, cara, o cara é novinho, descolado, bacana, aquela coisa meio pop e tal. Eu falei, cara, eu esperava mais da sua geração, né? Algum tipo de reação, de pelo menos alguma coisa instintiva de saber que isso é completamente errado. Né? Porque o saco do digital é que isso dá para fazer coisas escabrosas, se você, né, não tiver escrúpulos. Né? Agora, a questão é como é que a gente recupera. Uma coisa que eu admiro, que eu adoraria, de alguma maneira, estar associado, eu estou tentando, inclusive, é aquele trabalho do Tristan, do cara lá do Social Dilemma, Tristan Harris, é isso? Isso, que ele se chama Centro de Tecnologias Humanas, Center for Humane Technologies. Ele está tentando criar uma nova geração, né, com framework ético, pensando em impacto, pensando em colaboração, pensando em diversidade. Ele está tentando formar essa geração. Ele está tentando incentivar projetos nessa linha. Então, tem esperança, tem gente tentando fazer. Né? Mas eu acho que o que me assusta é que parece que a gente está enxugando gelo, né? Porque é tão fácil você... E o exemplo vem das grandes, né? Quando você vai ver a Apple, quando você vai ver o Google, quando você vai ver o Facebook, você fala, o que esses caras estão fazendo, né? Reconhecimento facial. Então, é difícil. Então, quando eu fui agora para um evento do MIT, que é o MTech Digital, e eu fui para lá porque eu sei que o MIT preza a ética. Então, não teve uma palestra em que não se discutisse ética, em que não se discutisse, sei lá, tudo, diversidade, impacto, transparência. Ou seja, lá fora tem uma onda de cobrança, né, das grandes empresas em cima disso. Aqui eu não sei. Espero, quem sabe a Europa consegue forçar a gente numa linha mais humanista, né, uma linha um pouco mais responsável. Está sempre um delay, né? Eu acho que começa a chegar em algum momento, né? Mas lá fora, quando eu voltei de lá, eu achando que todo mundo estivesse interessado no meu conteúdo, ninguém se interessou. Mas eu falei, gente, desculpa, se vocês não começarem a falar de ética agora, os gringos não vão mais ouvir vocês. Não vão mais ouvir vocês, porque a questão é assim, aparece tanto só esses dados,
Da onde você tirou? Peraí, esse dado inclui todo mundo ou é só a gente branquinha da Faria Lima? Peraí, esse dado inclui comunidades indígenas, inclui favelados, sim ou não? Quando é que você vai incluir? Por que você não inclui? Né? Então, tem toda uma cobrança agora em torno tem duas questões que eram muito interessantes que surgiram. Uma é da explicabilidade. Né? Como é que o seu robô explica o que ele fez? Porque não adianta só o resultado, ele tem que explicar, tem que ser transparente. Sim. E a segunda questão é da invisibilidade, porque existem pessoas, segmentos inteiros da sociedade que são invisíveis. Né? Você não tem o DNA desses caras mapeado, você não tem o comportamento dos caras mapeado, você não tem tratamento médico para negro, para índio, para sei lá para quem. Né? Então, são questões que lá fora, por isso que eu gosto desses eventos do MIT, fico feliz que você tenha se aproximado também do MIT num certo momento, porque o MIT não é essa coisa de cyber-otimismo ou de solucionismo, não é de tecnomessianismo, o nome que você quiser. Não, cara, os caras, eles são multidisciplinares mesmo. Eu fiz um curso lá de consciência cultural, né? Por isso que eu gosto do MIT, eu gosto muito do trabalho deles. Pena que, quer dizer, eles sempre foram o epicentro de muita inovação. Quem sabe agora eles conseguem de novo. Né? Talvez desse movimento mesmo. Tem muitas tribos lá dentro, né? É uma loucura. Imagino que, eu não sei, eu sou um outsider total, mas eu sou muito fã. Eu gosto muito também do trabalho do Instituto Santa Fé, que mexe com complexidade. Eu acho que muita coisa boa vai vir de lá também. Mas, de novo, o mundo tem uma inércia louca, né? O mundo tem uma capacidade de resistência. Só ver, cara, quando é que a gente podia imaginar que um país como os Estados Unidos fosse deixar 1 milhão de pessoas morrer? Né? Ou que a gente fosse perder 670 mil pessoas como se... Né? Sei lá, acho que quando caiu o avião da TAM fez mais comoção do que morrer 660 mil pessoas. Né? O mundo tem uma inércia estranha, né? É difícil de entender o que é. Por que algumas coisas emplacam e outras simplesmente não vão, né? Não sei. Eu estou tentando. Tem uma técnica de sobrevivência também, eu acho que é de anestesiar em dado momento, né? Quando a coisa é muito... Você não anestesia uma dor aguda, mas uma dor crônica, você começa a se defender dela, né? Talvez por isso, quando cai o avião, a gente sofre tanto, e quando morrem 600 mil pessoas, como foi acho que é isso. Porque não tem como ter uma resposta linear, né? Você não vai ficar 1000 vezes mais desesperado. Não tem. Eu acho que esse é o ponto que eu acho que nós perdemos em algum momento, nós perdemos a discussão ética, de fato. Talvez quando entrou essa corrida muito grande por investimento, por grana, por resultado, por ROI, por ética, essa coisa substituiu todo e qualquer pensamento ético, porque vinha justamente com essa frase do fim justifica o meio. Como é que você vai monetizar? Vou fazer mídia. Mas o que significa essa sua mídia? Significa coletar dados de informação médica, até que veio uma reação aí nas leis de proteção de dados. LGPD, muito bem. Não, né? Vocês não acham, e a pergunta é para você também, mas vocês não acham que o tal dos negócios de impacto não é uma resposta do empresariado para isso aí? Se não for o greenwashing, está ótimo. Né? Se for de verdade, está valendo. Mas acho que nessa hora, mesmo quando é um pouco de greenwashing, se o cara está pelo menos tentando fazer alguma coisa, né, tá chamando a atenção para isso, nessas horas eu nem sou tão purista assim, sabe? Eu acho que é melhor do que nada. Né? Às vezes a gente fica cobrando muito purismo. Mas olha, veja bem, o what about, não sei o que lá. Mas, cara, pelo amor de Deus, vamos botar essa discussão na mesa, né? De sustentabilidade, de impacto, de inclusão, etc. Mas tem discussões acontecendo lá fora que eu acho muito difícil de emplacar no Brasil. As discussões aqui continuam sendo muito atreladas à assessoria de imprensa dos grandes anunciantes, entendeu? Então, lá fora, eu acompanho um monte de Intelligence Square, um monte de plataformas de debate, os caras debatendo aquelas coisas todas. Aqui, cara, é tudo ação entre amigos, é muito difícil você ver, né, um debate mais amplo. O Zé Martins fez uma série de debates também recentemente, mas é difícil, eu não sei, eu adoraria que isso tivesse mais visibilidade, mas quando a gente vê mesmo na televisão aberta, na televisão a cabo, a gente começa a perceber que algumas coisas estão emplacando. Né? Hoje eu vejo na tela pessoas que eu não via na minha adolescência. Né? Eu vejo pessoas negras, eu vejo pessoas homossexuais, eu vejo lésbicas, eu vejo o diabo a quatro na minha tela, que antes eu não via. Bom, então alguma coisa está andando.
né? Tem alguma melhoria, a gente só não sabe dizer exatamente se ela está causando impacto real ou não ainda, né? E eu acho que tem se o Oliveira existe, é sinal de alguma coisa. Porque a gente é celeiro de teste. O que você falou mesmo? É difícil, às vezes, essas discussões chegarem aqui, porque a gente é celeiro de teste. Coisas que gostariam de ser testadas ou feitas em outros lugares do mundo, que não são feitas por regulação, são feitas aqui porque a gente não regula. Vamos coletar dado médico, vamos ver como funciona. Eu já vi umas histórias horríveis disso. Uma época, olha, vou contar rapidamente. Há muito tempo atrás, eu trabalhava em televisão, e aí a gente resolveu fazer uma pauta sobre medicamentos. Eu comecei a ligar para Deus do Mundo, liguei até para o Carlos Valério, eu era produtor, falei com muita gente, e muita gente falou off the record, falou, cara, é o seguinte, o que tem de clínica em regiões mais pobres do Brasil, onde o cara faz experimentos nefastos em troca de uma passagem para o Congresso, né? Tem coisas acontecendo aqui abaixo do radar, porque o Estado é ausente, que a gente nem imagina. Então, se isso já acontecia 30 anos atrás, imagina agora, continua acontecendo. Então, por isso que eu tinha vontade que isso saísse da sociedade civil e realmente tomasse corpo pelas pessoas, porque eu acho que tem uma certa ordem do mundo que funciona, de fato, para que esses estágios de regulação e de consciência eles não aconteçam a todo tempo, em todo lugar. E não é só cultural, é porque é estratégico. É estratégico não ter regulação em alguns lugares do mundo, é estratégico não... Martinha, posso ser franco? Eu acho que o mundo não é tão inteligente assim. A nossa burrice é autóctone. Nós temos uma incompetência, não precisa nem de ninguém de fora coordenar a gente. A gente tem uma incompetência autóctone, assim, a gente é independente em termos de burrice. Eu acho que as duas coisas acontecem. Por isso que a gente come o agrotóxico que não passa na União Europeia, por isso que nossa telha é de amianto. Eu acho que tem um escalonamento, sabe? E aí tá no terceiro mundo nesse momento não é legal, porque você está lá... Não sei, eu acho que assim, a gente certamente tem sempre alguém de fora tentando sacanear, sempre vai ter, mas eu acho que a gente tem uma capacidade de sacanear de maneira autônoma, independente, absolutamente assustadora. Eu cresci, vamos lá, eu lembro, classe média em São Paulo tinha praticamente uma escrava dentro de... tinha um cômodo para uma escrava que não tinha vida própria, né, que tinha que entrar por um outro elevador. Cara, isso foi 20, 30 anos, a gente era um país praticamente escravista, ainda né, bastante, você tem um ranço, um ranço muito pesado, a gente, quando eu fico vendo aí Bossa Nova, gringo adora Brasil por causa de Bossa Nova, João Gilberto, Tom Jobim, eu falei, cara, veja bem, propaganda enganosa, né, porque o país ele tem uma coisa autoritária, mão pesada, não é só a Argentina teve uma ditadura medonha, pior que a nossa ainda, né? A gente vê, às vezes, países onde as pessoas conseguem ser cruéis com os próprios conterrâneos, você pega México, tanto faz. Né? Então, infelizmente... Mas, assim, de novo, pensando na coisa positiva, surgem dos liras. Não sei de onde. Né? Eu, por mim, votava nesse cara, para mim ele era a terceira via. Para mim, a terceira via era do Lira, mas acho que ele não ia se candidatar. Né? Então, surgem respostas onde a gente menos imagina. A gente fica sempre olhando para Faria Lima, sei lá para onde e tal, para fintech, ou seja, pô, cara, não, tem gente fazendo coisa legal aí que a gente nem imagina. Vamos olhar para o outro lado, né? Meus caros, eu quero namorar. Eu quero namorar. Eu quero namorar. A última coisa. Enê, poxa, agradecer demais aí você pela... Obrigado, que bom conversar com vocês, que bom, obrigado por me dar abertura para isso. Você, para a gente encerrar aqui, você recomenda, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados, recomenda algum filme, série, livro, assim, inspirador, assim, que está na sua cabeça nos últimos dias, nas últimas semanas? Eu tenho um canal que eu dou dicas de leitura, que é o Leia Vale a Pena, mas normalmente, sei lá, os livros que eu estou lendo, eu compartilho muito lá. Esse o último que eu compartilhei é sobre justamente a questão das pessoas, do poder, né, que é sempre uma questão que não tem nem a ver com ideologia. Mas eu acho que se tem alguma coisa para a gente prestar atenção agora, eu não sou muito de entretenimento, eu não sou um cara de série, eu não sou um cara de... Não, eu sou boring.
Mas, assim, pesquisem sobre o Edu Lira, pesquisem sobre o Gerando Falcões. Ou então, quer ver, sabe um personagem que me inspira como criador, como jornalista, pessoa pública? Fernando Gabeira. Tem o Gabeira. Vai ler o Gabeira, tá bom. O Gabeira, para mim, cara, é o cara, qualquer coisa ele começa a levitar para mim. Eu adoro o Gabeira. Esse cara é muito bom. Então, tá bom. Fechou demais. Aproveita aí suas férias. Obrigado, Meninas. O recorde do maior número de palavras por segundo nesse podcast de hoje. Um beijo. Tchau. Beijo, meninas. Tchau. Até. Tchau.